Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, se você tiver com a tua Bíblia, continuar a nossa devocional. Hoje é Efésios capítulo 4 ao 6 e Salmos capítulo 28. Glória a Deus, dia 28 de fevereiro de 2026, nosso 55º dia de leitura do Novo Testamento, chegando no finalzão aí já. Glória a Deus por isso, pega a tua Bíblia, vamos ler junto, Efésios capítulo 4. Pai, colocamos diante de Ti as Escrituras, obrigado pelo dia que o Senhor está começando a nos dar aqui, que o Senhor possa abençoar quem estiver nessa leitura, nesse propósito aqui pela manhã, quem estiver lendo à tarde ou à noite, pela madrugada, não importa, Pai, eu peço que o Senhor abençoe da mesma forma, a mesma medida, 30, 60, 100 por 1, ensina-nos, Senhor, a viver aquilo que nós lermos nesse momento, Pai, e glorificarmos o Teu nome com o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado de que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Sendo assim, versículo 17, tá? Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez todas as espécies de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis.
Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Ensinamento poderoso para as nossas vidas. Fácil? Não. Mas ensinamento que nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo, amém? Dia após dia, a andarmos dessa conduta, termos essa conduta dos céus. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto, podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Versículo 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Versículo 15. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. E aqui a gente vê
né? Todo esquema que ficam falando aí sobre a Bíblia é antiga, é uma coisa patriarcal, eles querem colocar só o homem acima da mulher, e a mulher tem que ser submissa ao homem, eles querem menosprezar a mulher, e a Bíblia ela trata totalmente diferente. Você vê que a Bíblia mostra como o homem deve tratar a mulher com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo, fazendo com que ela fique sem mancha, sem ruga, sem sujeira, um espírito limpo, uma alma cuidada, uma alma amada, né? Então o homem se dedicar para morrer por a mulher, como Jesus morreu pela igreja. Ou seja, tipo, a Bíblia só ensinando que se o homem viver dessa forma e a mulher viver respeitando o homem, é tudo uma unidade de amor fraternal, uma unidade de céu na terra, uma unidade do reino, o amor do reino dos céus. Então é muito distorcido o que a galera fala aí, né? Se seguimos a Bíblia, o homem vai tratar muito bem a mulher vai tratar muito bem o homem, sendo uma só carne, e tudo vai dar muito certo. Não é o homem que vai pisar na mulher, que vai ter que ser submissa ao homem, mas em andar na mesma missão, lado a lado, com o mesmo propósito, planejamento e virtudes e vivência, juntos conquistando, né? Então a palavra nos garante isso, né? Então não é o patriarcal, não é o homem que quer dominar a mulher e fazer com que a mulher fique jogada sem poder exercer as atividades dela, não. Tem todas as mesmas funções e todo mundo junto ali, o homem amando, respeitando, morrendo pela mulher como Cristo morreu pela igreja, e a mulher respeitando e honrando o homem. Amém? Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um seja escravo, seja livre, e receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. E orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E, para que vós também possais saber como estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor como fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Bem? Terminamos Efésios, amanhã começamos Filipenses, hein? E agora, Salmos capítulo 28, que a resposta vem do Senhor. Um salmo de Davi, capítulo 28, versículo 1. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó.
Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras, respondendo-lhe na medida de suas ações, e dá-lhes o que merecem. Porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos. Ele o destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa continuar nos ministrando, Senhor, que nós possamos viver tudo o que nós lemos de Efésios, do capítulo 4 ao 6 e Salmos capítulo 28, que nós possamos colocar em prática, honrar a mulher honrar o homem, honrar, Senhor Deus, aqueles que trabalham conosco, Pai, sendo eles o funcionário ou sendo o líder da empresa, o chefe da empresa, o dono, que nós possamos honrar como se estivéssemos fazendo para o Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, honrar os filhos honrar os pais. Venha com uma unção do céu sobre cada família, Pai, cada vida que está ouvindo essa mensagem, Pai, e que o Senhor possa fazer com que o amor do céu venha ser derramado sobre a terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos vemos daqui a pouquinho na devocional do que nós estamos fazendo manhã e noite, amém? Acompanha aí, não perde não. Se você deixou de acompanhar, volta aí nas playlists. Tem muito de Deus para as nossas vidas, para nos fortalecer, encorajar, ensinar. Amém? Não perca as devocionais. Se você começou hoje aqui a acompanhar Efésios, você achou aí a mensagem e acompanhou hoje, volta e lê aí os que nós já fizemos desde Mateus até agora e continua aí junto com a gente nos próximos dias para nós finalizarmos o Novo Testamento juntos. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.